Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 26 de janeiro. Agora na Espanha, 10 horas e 23 minutos. No Brasil, 6 e 23 da manhã. Eu tô no gráfico de uma hora ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que agora, eu tô no gráfico de uma hora, né? Agora no meio da madrugada a gente chegou a fazer a máxima em 23.816. Estressamos aqui um patamar acima da última upper. Ontem a gente já havia estressado as lowers aqui, ó, e voltamos para ver o up semanal. Agora a gente estressou um patamar acima da última upper e voltamos para ver o up semanal. Agora a gente está concluindo aqui uma figura triangular que provavelmente vai voltar a estressar as uppers da nossa banda de VWAP semanal. Não acredito que vai fazer mais uma agulhada para o patamar da VWAP semanal, porque a gente já está se aproximando do final de semana. Vai rolar uma virada de VWAP semanal e é bem provável que a nova banda escale de forma ascendente e comece a se formar a partir de um patamar ali próximo de 24 mil dólares, aliviando a pressão, exatamente como aqui, ó. Acabou virando a VWAP e criando uma nova banda que catapultou de 21.300 para 22.800. Como no gráfico diário a gente está caminhando forte em direção a 25 mil dólares, que é o target da nossa onda 3, então é bem provável que a virada da VWAP semanal eleve o sarrafo lá para cima. E na projeção aqui a nebulosidade estava ganhando espessura rapidamente, ficou flat justamente por conta desses corpos reais tímidos de ontem e hoje, mas um pump em direção a 25 mil dólares não está fora do radar. Isso pode acontecer a qualquer momento, depois vai corrigir de 25 para 23.600, talvez até 23.500, podendo até bater 23, mas depois explode em direção a 30 mil dólares. Esse é o meu prognóstico e é isso que provavelmente vai acontecer. No intraday, com uma lower e com uma upper, a gente acabou esgarçando aqui nos últimos minutos a lower. Agora a gente está voltando em direção à própria VWAP no intraday, que está lá em 23.118. Na seara fática, alguns cientistas da computação e filósofos começam a se perguntar se o mundo será administrado por contratos inteligentes. Quando a Ethereum introduziu o conceito de contratos inteligentes no ecossistema blockchain, de repente surgiu-se a possibilidade de se construir todo um sistema econômico e financeiro baseado em princípios que dispensam a confiança da contraparte. O conceito de contrato inteligente foi inicialmente criado por Nick Szabo em 1994 e comparou a execução de um contrato inteligente com aquela humilde máquina de venda automática. O contrato inteligente nada mais é que um programa de computador que executa automaticamente os termos de um contrato, exatamente como um contrato civil, quando certas condições são atendidas. O mundo provavelmente não será administrado somente por contratos inteligentes, por smart contracts. O que vai turbinar a nova governança do mundo vai ser provavelmente a inteligência artificial, que terá os termos e os dados providos de forma DEX, descentralizada. Por isso que eu repito e repiso aqui no canal, para a gente não perder de vista as altcoins ligadas à inteligência artificial, justamente porque elas vão remunerar os melhores provedores de dados junto à blockchain, e os dados mais fidedignos serão melhor remunerados em criptoativos, principalmente nessas altcoins ligadas à inteligência artificial. Na minha leitura, o mundo será governado num futuro muito próximo por contratos inteligentes e por inteligência artificial que vai rodar em blockchain e remunerando os melhores provedores de dados fidedignos de forma através de criptoativos. Na minha leitura, é isso que provavelmente vai acontecer. E a lista de credores da FTX não para de crescer. Já tem companhias aéreas, instituições de caridade e empresas de tecnologia
pegas pelo colapso da FTX. O documento de mais de 100 páginas lista todas as entidades às quais a FTX deve dinheiro. Vamos ver como esse imbróglio jurídico processual vai se desdobrar. E a União Europeia quer colocar um limite para os bancos que possuem criptoativos. Segundo a proposta, que ainda vai ser referendada pelo Parlamento Europeu, haveria um limite de até 2% no máximo para criptoativos não lastreados. Enfim, a regulamentação está chegando. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Meta, Facebook restabelece as contas de Donald Trump no Facebook e no Instagram, que haviam sido derrubadas. E a falha no sistema de negociações da Bolsa de Nova York foi causada por um erro manual no programa de backup. Agora todos os sistemas já estão operacionais, mas a SEC, a CVM norte-americana, segue investigando o caso, porque teve muita gente que reportou prejuízo. E a guerra na Ucrânia está alterando o centro gravitacional de poder na Europa. A guerra aumentou a influência de países da Europa Central e Oriental e diminuiu bastante o poderio político e militar da Alemanha e da França. E acabou criando vozes cada vez mais contundentes no sentido de aumentar a quantidade de integrantes, não só da OTAN, mas da própria União Europeia. Países como Polônia, Lituânia e até Moldávia agora têm voz ativa no Parlamento Europeu e o centro gravitacional de poder da União Europeia está pendendo para o Oriente, para a Europa Oriental, principalmente para os Balcãs Ocidentais. Enfim, gente, é o reset geopolítico e financeiro internacional, já que a guerra do Putin está reescrevendo a maneira com que países soberanos vão lidar com as suas reservas, depois que o Ocidente meteu um freeze nas reservas cambiais do Banco Central da Rússia. Muitos se perguntam se aqueles ativos pertencem mesmo aos países, já que se podem ser congelados, então na verdade não pertencem aos países. Enfim, essa guerra e esse cenário de incerteza, na minha leitura, só está fazendo a BTC acumular. Ela está caminhando forte em direção a 25 mil dólares. É muito provável que esse aperto quantitativo do Banco Central norte-americano, o Fed, encontre um bom ponto de inflexão em 2023. Se isso acontecer, é muito provável que a BTC exploda para testar a sua máxima de todos os tempos em 69 mil dólares e caminhar forte para um patamar acima de 100 mil dólares. Nosso target mais imediato é 25, vai corrigir, depois vai explodir para 30. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, vou fazer a VAX, que passou de 18 dólares. Deixa eu ver como é que tá a Sol. Solana já tinha sentido, agora tá 24,50, voltou para cima de 24. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.